17. Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17. Diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Você pode ler comigo? Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ali está na NVI, aqui ali está na Fiel. Acho que é. Quanto mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Senhor, fica à vontade aqui. Tens liberdade nesse lugar. Tu sabes o quanto eu dependo e preciso de Ti. Então, usa os meus lábios nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, essa semana, como eu falei para vocês, foi uma semana que mexeu muito com as minhas emoções. Eu confesso que completar 35 anos, para mim, foi um presente de Deus. Muitas pessoas, muitas mulheres, têm vergonha de falar suas idades. E eu não, gente. Eu tenho uma alegria enorme em falar a minha idade, 35 anos. Porque só eu sei o que eu passei para chegar aqui. Eu sei todas as dificuldades e uma saúde fragilizada. Desde que eu entendo por gente. Eu me lembro que eu sempre conto que perto da minha casa abria um posto de saúde. E em poucos meses, gente, eu já tinha preenchido uma folha a frente e verso, sabe? E o Senhor, Ele me deu saúde, Ele me deu cura. E muitas vezes eu achei que eu não chegaria aqui. Então, completar 35 anos, para mim, é uma dádiva de Deus. É uma glória, né? Eu glorifico o Senhor por completar essa idade. E na sexta-feira eu completei 1 ano pós-cirurgia. Outro milagre para mim, porque para mim, talvez, para muitos que me acompanharam de longe, né? Daniela sempre mantinha um sorriso no rosto. Daniela sempre estava aqui em todos os cultos. Mas eu sei, minha família sabe o quanto foi difícil. Eu falo, os meus filhos, até hoje, eles trazem a marca desse processo. Porque enquanto nós estávamos ali, o medo de me perder, o medo que eu partisse, constantemente, às vezes nas madrugadas, eles levantavam chorando, né, amor? A gente tinha que orar, eles desesperados, estava dormindo, daqui a pouco imaginava que eu estava morrendo, e aí eles levantavam desesperados, a gente tinha que orar por eles, e eu decidi ser forte por tudo, e eu me lembro que quando a gente descobriu aspergiloma, não foi fácil, gente, foi um processo muito complicado. E principalmente porque, por uma imprudência médica, por achar que eu estava com metástase e já estado avançado, porque eu não era fumante, então eu não poderia ter um câncer primário no pulmão. Então ele achava que tinha outros nódulos espalhados pelo meu corpo. Aquela notícia abalou muito, tanto a mim, meu esposo, todos os meus filhos, a minha família. E eu sei que muitos também aqui da igreja, né, foram abalados por essa notícia. E eu aprendi em todo o processo que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, amém? Deus tem o controle, não foi Deus que permitiu que eu pegasse, né, aquele aspergiloma por conta de um mofo de parede, uma bola fúngica fosse implantada, criada dentro do meu pulmão. Mas em tudo, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E é nisso que eu creio. Eu me lembro que quando eu estava lutando para tentar a cirurgia, todas as portas se fecharam. Todas, irmãos. Não tínhamos condições financeiras, porque era um valor altíssimo. O plano de saúde pediu carência, então não tinham o que fazer. Todas as pessoas que se levantavam para tentar me ajudar, Deus fechava as portas de uma forma que eu não conseguia entender. Cheguei a me internar, fazer a cirurgia e voltava para casa. E às vezes eu não conseguia entender. E eu questionava, Deus, por quê? Por que está acontecendo tudo isso? E teve um momento que eu aprendi que Deus tinha o controle de tudo. E eu aprendi a descansar nele, a confiar nele. E nesse momento que eu descansei completamente, a ponto de às vezes nem me lembrar que eu estava com esse problema. Eu descansei de uma forma que eu nem lembrava, às vezes eu falava, Senhor,
eu nem estou orando mais por isso, que eu deveria estar orando, eu nem estou mais. Às vezes as pessoas me encontravam e diziam, pastor, eu estou orando por você. E eu falei, Senhor, nem eu mais estou orando por isso, porque eu aprendi de uma forma a descansar no Senhor. E quando eu descansei por completo, Deus fez algo que eu não consigo entender, queridos. Eu não consigo realmente entender, porque foi um reboliço que Deus fez. Foi algo extraordinário que Deus fez. Deus moveu primeiro o plano de saúde que eu estava, não tinha convênio com o pneumologista que me acompanhava, e de repente, Deus usou o plano para marcar uma consulta fora da alçada deles, com o pneumologista que me atendia lá atrás, antes de eu fazer o convênio com o plano. Esse pneumologista entrou em contato com o cirurgião, que automaticamente marcou a consulta. E eu falei assim, Senhor, quando chega o teu tempo, quando chega na tua hora, as coisas se convergem. Sabe, quando chega a vontade, o momento do Senhor agir, não tem nada e ninguém que impeça ele agir. E eu falo para vocês que eu saí desse processo muito mais firme, muito mais crente, com muita fé em Deus. Hoje eu falo que eu já tinha fé durante todo esse processo, a minha fé ela foi triplicada, 100 vezes, ou mais, né? 100 vezes mais, porque eu aprendi que Deus tem o controle de tudo, 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 tudo. Nada foge do controle das suas mãos. O poder é dele, no tempo é dele, tudo é dele. E eu falei com meu marido, eu falei assim, coloca lá um tema, marcas da vida. Porque enquanto nós estivermos aqui, queridos, nós passaremos por situações difíceis. Aconteceu isso comigo. E, infelizmente, eu não serei a primeira, não fui a primeira e não serei a última. E outras coisas podem acontecer com qualquer pessoa. Nós vivemos aqui na vida e a vida, ela marca. Né? Ninguém nasce novinha e fica novinha. Com o passar do tempo, as marcas da idade vão surgindo. A minha já começou a surgir, gente. 35 anos, e quando eu olho no espelho que eu dou um sorriso, eu vejo as marcas do pé de galinha que fala no alto, gritando. Meu marido essa semana quis me presentear. Eu falei, vai na loja, meu filho. E aí ele deixou um crédito lá, comprei todo de creme, antissinais. Porque a idade, a marca da vida, vai chegar para todo mundo. Vai chegar para os homens. Para o meu marido já está chegando na cabeça dele. Quem olha de cima sabe o mistério que está acontecendo ali. Ele tenta disfarçar, mas não consegue plenamente. Algum já chegou, né, Sérgio? Então, as marcas da vida, ela acontece. Só que quando eu olho para mim, eu tenho uma cicatriz de todo tamanho, gente, aqui. Uns 15 a 18 centímetros, mais ou menos. E essa cicatriz, quando eu olho para ela, eu não sinto dor, eu não sinto tristeza. Quando eu olho para essa cicatriz, eu sinto uma alegria, uma gratidão. Sabe por quê? Porque os mortos, eles não têm cicatriz. Somente os vivos têm cicatriz. E se eu tenho uma cicatriz, significa que eu sobrevivi. Se eu tenho uma cicatriz, significa que eu sobrevivi. Então, às vezes, nós estamos tão desesperados com as marcas que a vida nos causou. Às vezes, nós estamos tão desesperados com alguma coisa que nos aconteceu. Mas se você tem marca de alguma coisa, significa que você sobreviveu a tudo que você viveu. Amém? Que você sobreviveu a tudo aquilo que você viveu. E nesse processo, eu vou dizer para vocês que quando você passa por um processo muito difícil, às vezes ele tenta tirar de você a sua identidade em Cristo Jesus. Eu falo que, em alguns momentos, esse processo que eu passei da aspergilose pulmonar tentou tirar de mim a identidade de filha. Eu me lembro que teve um dia que eu fui buscar as crianças na escola. Eu estava tão abalada psicologicamente. E eu vim andando, sabe? E aí, de repente, eu vi umas jovens, né? Daquele jeito, rindo e brincando. E aí eu falei, Senhor, eu sou tua filha. Eu sou tua serva.
E eu estou passando por isso, sem expectativa de vida. Quando eu via uma mãe, sabe, andando com um bebê ou grávida, eu ficava imaginando, Senhor, ela tem expectativa de vida. Ela está gerando uma vida, ela sabe que ela vai viver. E eu não tenho expectativa de vida. Eu estou aqui, Senhor, mas eu não sei se amanhã eu vou estar, porque a qualquer momento eu estou com uma bomba relógio dentro de mim. E eu não sei quando é, porque o médico me falou que se eu não fizesse a cirurgia, que eu não chegaria nem aos 50 anos. Ele ainda foi bondoso e falou que não chegaria nem aos 50 anos, porque a qualquer momento, né, aquilo poderia tomar proporções maiores. E aquilo tirava de mim essa certeza, sabe? Às vezes, logo no início, a certeza de ser amada, a certeza de que Deus estava cuidando de mim. Os processos que às vezes a gente passa, tenta tirar de nós essa identidade. Mas aí quando eu me dava em mim, que eu falava, o que é que eu estou falando? Nenhum processo pode tirar de mim a certeza de que Deus me ama. Nenhum processo pode tirar de mim a certeza de que Deus me ama, de que Ele morreu na cruz por mim e que Ele me chamou e Ele me resgatou, Ele me regenerou e eu sou filha. Sabe, às vezes, os processos que nós enfrentamos tentam tirar de nós essa certeza de que nós somos filhos amados do Senhor. Então, eu não sei qual é o processo que você está passando, mas entenda uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua família. Deus está no controle de todas as coisas. E essa certeza, essa identidade de filho, você não pode perder. No momento que eu caía em si, as besteiras que eu estava pensando, aí eu repreendia e eu dizia, Senhor, me perdoa, porque eu não posso perder essa certeza da minha identidade de filha do Senhor. Os processos que nós passamos, muitas vezes, faz com que nós duvidemos do nosso chamado. Gente, enquanto eu estava passando por esse processo, eu sou muito sincera, meu marido fala que às vezes eu falo tudo assim, no púlpito eu acabo falando tudo, né, amor? Mas eu sou muito sincera, eu acabo soltando. E às vezes eu falo que quando eu estava passando por esse processo, eu não queria orar por ninguém. Eu não queria, gente. Eu orava, mas eu não queria. Era uma briga minha com Deus. Eu não queria orar por ninguém. E aí, às vezes, meu marido falava assim, você precisa orar, você precisa estender as mãos. Eu falei, eu não quero orar por ninguém. Como eu vou orar por alguém com um problema desse gigantesco dentro de mim? Eu não posso orar por ninguém. Mas eu vou te dizer uma coisa. Era nesse período que eu ouvi tantas pessoas testemunhando quando eu orava e elas eram curadas. E é incrível porque aonde eu ia, Deus usava pessoas para dizer, o Senhor está usando as suas mãos para trazer cura para muita gente. Há um rio de cura sobre a tua vida. Mas eu não queria orar por ninguém. Porque eu falava, Senhor, como eu posso orar por alguém, sendo que eu estou doente, sendo que eu estou enferma? E eu falava assim, as pessoas não vão querer nem que eu ore. Como é que eu estou com um problema maior de quem está com dor de cabeça, como eu vou orar? Sabe, tudo que o inimigo quer é tentar fazer com que nós duvidemos do nosso chamado, duvidemos daquilo que Deus nos deu. E foi nesse momento que eu entendi que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Não é porque eu posso, eu sei fazer, mas porque o poder é dele, a autoridade é dele, é no nome dele que toda enfermidade sai. Com os meninos cantaram aqui, é no nome dele que todo mal tem que sair, tem que bater em retirada. Então, não importa, às vezes você fala assim, eu já ouvi pessoas, porque Deus me usa em tal área, sendo que é a área que eu estou mais sendo afetado. Às vezes a área que nós somos mais afetados, a área que nós passamos tantas aflições, ou já passamos, é a área que Deus quer nos usar para trazer vida para outras pessoas. É a área que Deus quer nos levantar. E eu entendi hoje que não tem a ver com o que eu penso, com o que eu faço, com quem eu sou. Tem a ver com o poder dele, com a glória dele, com o nome dele. Então, independente do que você esteja passando, você não pode parar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Independente do que você esteja enfrentando, não desista de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Às vezes você está triste. Como é que eu posso orar por alguém que está triste? Ora, enquanto Deus cura ela, Deus vai te curando.
Sabe? Porque eu não posso fazer isso, trabalhar com tal área, sendo que eu preciso ser tratado. Enquanto você faz aquilo que Deus te chamou para fazer, Deus vai trabalhando em você, Deus vai trabalhando na área que você tanto necessita. Porque o poder é dele. Amém? Então, as marcas que nós carregamos, elas são diferentes. Cada um tem uma cicatriz. Como eu falei, eu tenho uma gigantesca aqui. Mas eu não olho para essa marca, para essa cicatriz com tristeza. Quando eu olho para ela, eu sinto alegria. Não pelo que eu passei, mas pelo que eu venci. E eu olho para ela com muita gratidão. E eu digo, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor não me permitiu morrer na dor. Mas o Senhor me trouxe vida, me deu uma nova chance. Fez escrever uma nova história para mim. Sabe, às vezes nós carregamos muitas cicatrizes. Às vezes pode ser uma cicatriz no corpo, na alma, e nós tentamos esconder. Nós temos vergonha de expor essas feridas, essas cicatrizes, essas marcas, porque nós olhamos assim, o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Mas eu entendo que todas as coisas, como eu falei, elas cooperam juntamente para o propósito de Deus, para aquilo que o Senhor tem. E às vezes, mesmo que nós não entendamos o porquê o Senhor nos permite vivenciar algumas coisas, mas Ele tem o controle de tudo. E às vezes as marcas que nós tentamos esconder são as marcas que Deus quer usar para trazer vida para outras pessoas. Existem marcas muito rasas de coisas muito pequenas que nós passamos, mas existem marcas muito profundas. Mas são essas marcas que o Senhor quer trabalhar e quer trazer vida, sabe? Existem marcas que marcam a vida de uma pessoa por muito tempo. Quando a gente lê a história, a genealogia de Jesus, a Bíblia vai dizer: e Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Davi era um rei. Davi era alguém muito especial, era alguém segundo o coração de Deus. Mas quando você lê a Bíblia, não diz que ele teve o filho da sua mulher, mas ele trouxe uma marca de pecado. E a Bíblia vai dizer, o autor faz questão de colocar, e Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Tem coisas que marcam a nossa vida por longos anos. Já era o segundo filho do casal, porque o primeiro que eles, quando eles caíram, o primeiro morreu. Era o segundo filho. Mas ainda assim, foi algo tão profundo que marcou ele. E o autor, anos e mais anos depois, faz questão de dizer, e Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Não era mais a esposa de Urias, era a mulher de Davi. Agora era a esposa de Davi, era o segundo filho. Mas algumas marcas são tão profundas que ficam por longo tempo, sabe? Mas o apóstolo, ele vai dizer assim, quanto mais a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Não é mais as minhas marcas, não é mais o que eu fiz de errado, não é o que me causou dor, me causou tristeza. Agora eu quero trazer sobre o meu corpo as marcas de Jesus. O que é as marcas de Jesus? Todo o sofrimento que ele vivenciou no Calvário, toda a dor, todo o sofrimento que ele viveu ali, ele nos trouxe cura através das suas feridas. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não existe ferida, não existe marca que Deus não possa curar. E o apóstolo diz, eu quero trazer sobre o meu corpo agora as marcas de Jesus. Sabe, se você olhar para alguma cicatriz como a minha, que eu olho e ela não me causa tristeza, permanece com ela. Se você tem na sua alma, no seu espírito, né, no seu corpo, alguma cicatriz que te causa lembranças até boas. O Gedael tem uma feridinha na perna, uma marca na perna, que para mim traz muita alegria.
Porque foi o dia que ele caiu e ficou culpando a minha mãe. E no dia nós rimos tanto, 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 que é uma marca que nos traz alegria quando eu lembro. Então tem marcas que nos trazem alegria, cicatrizes que nos trazem alegria quando a gente lembra de tudo que a gente vivenciou. Mas tem marcas que nos causam dor, que nos causam tristezas. Quando você lembra do seu passado e você vê tanta tristeza que a vida te causou, tanta tristeza que você passou, sabe, troca essas marcas pelas marcas de Jesus. Diga, eu não quero mais essa cicatriz de dor. Eu quero agora pegar as marcas de Jesus. Nele eu fui curado, nele eu fui justificado, nele eu fui, sabe, liberto, nele eu fui perdoado, nele eu estou curado. E eu não preciso mais ter vergonha das marcas do passado. Talvez se Davi lesse em Mateus a genealogia, onde disse que ele gerou um filho da esposa de alguém, ele iria dizer, mas eu não preciso me envergonhar mais dessa marca. Você escreveu porque você não viu o dia que eu me ajoelhei e com remorso e com dor eu pedi perdão a Deus. E eu tenho certeza que ele me perdoou. E aí Davi, ele poderia dizer, eu não me envergonho mais disso, porque eu trago agora as marcas de Jesus. Eu não preciso lembrar do meu passado com dor, eu não preciso lembrar mais do meu passado com tristeza, porque eu sei que Deus já me perdoou. Eu sei que Ele já me perdoou, então eu não preciso lembrar desse passado de vergonha, com tristeza mais, porque eu sei que nele eu recebi o perdão. Sabe, às vezes nós carregamos marcas e fardos que não são os fardos, o peso que o Senhor quer que nós carregamos. Existem marcas da vida, mas existem as marcas de Deus. A Bíblia diz que quando Caim, ele sai fugitivo e ele acha que ele vai morrer, Deus, ele dá um sinal para que ninguém tocasse em Caim. E ele traz uma marca sobre Caim. E ele disse, ninguém vai tocar em você. Essa é a marca de Jesus. A marca de proteção. A marca que traz para nós a certeza de vida. Porque as marcas da vida, gente, vão acontecer com todos nós. Sim ou não? Eu passei por esse processo. Eu espero em Deus que não passe mais por nada. Mas a vida, ela é uma caixinha de surpresas. Mas em todo o tempo nós precisamos entender que Deus está ao nosso lado, amém? Ele está conosco, nós somos seus filhos amados. Os processos que nós passamos não podem tirar de nós a certeza do nosso ministério, a certeza da nossa identidade. E a certeza que as marcas do passado, elas não podem sobressair as marcas de Jesus sobre a tua vida. As marcas de dor, de vergonha do teu passado não podem sobressair aquilo que Deus quer fazer. Como a canção que nós cantamos, eu vou viver o sobrenatural independentemente do que aconteceu. Eu vou viver o sobrenatural independentemente do que me aconteceu. Talvez você olhe para a sua vida atual e você não consegue fluir naquilo que Deus está fazendo. Você não consegue fluir no seu chamado. Você não consegue fluir naquilo que Deus quer para você, porque você ainda está preso a uma marca do passado. Há algo do passado que te feriu, há algo do passado que prendeu o seu coração. Mas a canção que nós cantamos, disse, eu vou viver o sobrenatural independentemente do que aconteceu. Eu trago agora sobre o meu corpo as marcas de Jesus e não mais as marcas de vergonha. Eu trago sobre o meu corpo as marcas de Jesus, não mais as marcas do meu passado. Eu trago sobre o meu corpo as marcas de Jesus e não mais as marcas de um abuso, de um abandono. Eu trago sobre o meu corpo as marcas de Jesus, mas não as marcas de um passado vergonhoso. Nós precisamos trazer sobre nós as marcas do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tem o poder de apagar toda a história de tristeza, de vergonha e escrever uma nova história para a glória do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que eis que tudo se fez novo.
eis que tudo se fez novo. Então, nós somos um livro e nós continuamos sendo escritos dia após dia. Não permita que ninguém escreva a tua história como o autor de Mateus, tentando jogar na tua cara o teu passado. Não permita que ninguém escreva a tua história dizendo, lembra do teu passado. Você precisa olhar para dentro de si e dizer, eu tenho um passado de dor, eu tenho um passado de tristeza, eu tenho um passado de vergonha, mas eu sei que o meu futuro de glória me espera. E é nele que eu estou apegado, é nele que eu estou crendo, é nele que eu estou confiando. O seu futuro vai compensar o passado, amém? O seu futuro vai compensar o seu passado. O presente que eu estou vivendo compensou o meu passado de dor. O presente que eu estou vivendo compensou o meu passado de fracasso. E eu tenho certeza que o futuro de glória ainda me espera e vai superar o presente que eu vivo. Em nome de Jesus, nós precisamos confiar nessa palavra, acreditar que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, independentemente da sua história, das marcas da vida que tem lhe causado dor e tristeza no momento atual, vai servir de testemunho para a glória de Deus, vai servir de testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós estamos passando pelo deserto. Gente, eu me surpreendi com a mensagem deserto. Já são quase 20 mil visualizações. A última mensagem, uma mensagem que nós pregamos há uns 2 meses atrás, se não me engano, né? Deserto, a escola de Deus. E eu entendi que tem tanta gente passando pelo deserto. Tanta gente. Só quem assistiu 20 mil, fora os que não assistiu. E talvez você seja uma dessas, um desses que está passando pelo deserto. Pela essa escola da vida. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nos momentos de mais tristeza, nos momentos que eu passei de mais aflição, eu pude sentir o Senhor do meu lado, eu pude sentir a presença do Senhor, e o pastor fez questão de colocar uma pegada ali, olha, para nos dizer que nos momentos mais difíceis, o Senhor nos carrega no colo, o Senhor nos carrega nos braços, Ele não nos deixa sozinhos em nenhum momento. Então, independentemente do que você esteja enfrentando, coloque a sua fé no Senhor, coloque os seus olhos no Senhor, foque os teus pensamentos no Senhor e entenda que o que você está passando hoje vai cooperar juntamente para o seu bem, para que o nome do Senhor seja mais ainda glorificado através da sua vida. Tudo que Satanás quer tirar de nós é a certeza de um futuro. Tudo que Satanás quer tirar de nós é a certeza de um futuro, porque ele não tem futuro. O futuro dele está certo, é um futuro de desgraça, de vergonha, de dor e sofrimento perpetuamente, mas o futuro que nos espera é um futuro de glória. Então, quando o inimigo tentar soprar no seu ouvido que acabou, que não tem mais jeito, que não tem solução, que você é indigno, que você não pode, ou que você não merece estar aqui, que você não merece fazer, que você nunca vai conseguir, diga: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará em meu favor. Eu sei, essa é a certeza que nós precisamos ter. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve eu vou ainda testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Talvez se Ana pudesse dizer das marcas da vida dela, ela ia falar: eu nunca imaginei que eu viveria o que eu vivi, porque o que eu passei foi vergonha, tristeza, vexame, angústia. Mas um dia, aquela mulher que sofreu vexame, angústia, que era estéril, agora ela pode dizer: o Senhor fez mãe de 7 filhos. Porque para Deus não existe impossíveis. Porque para Deus não existe impossíveis. Amém? Então eu não vou demorar muito. Como eu disse, eu não preparei uma mensagem. Mas eu queria dizer
que o meu Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. O meu Deus não abandona os seus. Então não perca a certeza da sua identidade de filho do Senhor. Não deixe que as dores te façam duvidar do seu chamado. Não deixe que os processos que você está vivendo te impeça de visualizar a glória que está preparada para você. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar. Nós estaremos orando. Aleluia.